o que o rapper, os contos, os documentários, os poemas, né, de uma forma geral, o que tudo isso tem a ver dentro do mundo da poesia? É o que você vai descobrir agora no nosso Sarau de Poesia de hoje. E a gente já começa com o rapper Tony contando pra gente. Rapper é poesia? Com certeza. Rapper é poesia e ele toma essa postura para si com uma visão, né, na sociedade. Ele busca essa crítica para dentro, né? Já não é mais aquele poema, aquele lado lúdico também, não é mais aquele lado romântico. Ele preza muito pela observação do cotidiano, de uma comunidade, de uma metrópole. E ali no final da década de 60, na entrada ali da década de 70, ele começa a tomar uma proporção maior nos Estados Unidos, né? Nas festas. Então ali eles definem o Rich and Poetry, né? Que é o RAP. Então seria hoje o nosso estilo musical, RAP, o rap. Então ele ali já engessou essa postura de ritmo e poesia. E é muito isso, né? E isso é bem curioso, porque muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo não têm nem esse conhecimento de que a música é poesia, né? A letra da música é poesia. O rapper, né? Tudo que está ali, né? Não só o que é cantado, mas, né? A letra em si também é poesia. E a gente pode dizer, Cristiano, na sua experiência dos contos que você tem experiência, dessa questão dos documentários que você faz, tem uma poesia passando ali para amarrar isso tudo, né? Tem. Às vezes eu costumo falar com o pessoal que a poesia é a primeira linha de construção dentro da literatura, dentro das artes plásticas, dentro do cinema, dentro da música, né? Ela vai caminhando dentro das artes, assim, e ela dá sequência a construções lógicas e construções ilógicas, né? De refletir, construir e desconstruir o mundo. Durante muito tempo, o que me levou realmente à literatura foi o poema, né? E aí, consequentemente, outras áreas, outros eixos, né? Outros gêneros literários. O conto, um deles, né? Que tem o seu próprio corpo também, e as suas próprias especificidades e regras e técnicas de construção, né? Hoje, então, a gente tem uma multiplicidade enorme, assim, de construções, né? Desde o miniconto, que eu acho que dialoga muito, o miniconto dialoga muito com a poesia, né? A poesia já vinha fazendo questionamentos há muito tempo em relação ao tamanho de textos, a concisão, né? A concisão de frases, né? E não só necessariamente as métricas, mas em relação a dizer muito com pouco. E aí o conto ele traz isso na perspectiva de histórias, né? E aí pensando na perspectiva de periferia... O conto é bem parecido com o rap, né? Porque ele tem que ser mais intenso, mais denso, porque não tem um livro, né? A quantidade de páginas que uma história tem, né? Sailton, me diga uma coisa em relação aos poemas. Para as pessoas começarem a ler poesias, tem alguma dica, uma recomendação? Olha, não vai por esse caminho, não lê pessoas nessa linha, porque de repente pode ser complicado, você não vai gostar. Quer dizer, tem alguma orientação nesse sentido para começar a ler poesia? Não, a poesia, a pessoa para começar, ela tem que ler tudo, tem que ler. De panfletos comerciais, folder, né? A poesia é um gênero que a pessoa passa a gostar porque eu, com poucas palavras, com poucos versos, através de uma metáfora, eu faço uma crítica. Faço um elogio e sou romântico também, né? Com metáforas eu floreio ali. E isso fica bonito, né? Quando eu faço uma declamação, quando as pessoas que sentem, né? Isso aí me tocou, isso aí parece que você escreveu para mim. Então, para ler, a pessoa tem que ler, começar a ler.
de qualquer, seja romance, seja uma ficção, a poesia. Uma vez eu estava participando na feira de livro de Araxá, encontrei o Frei Beto, nós conversando, ele escreve muito, né? Ele tem muitos livros. Ele falou para mim, olha, a maior dificuldade, eu acho muito difícil escrever poema, poesia eu acho difícil. Então... depende, porque o estilo dele, para mim, é difícil fazer, né? E ele falou, não, e poesias eu acho difícil. Eu acho fácil porque eu faço uma crítica, seja ela qual for, política, qualquer forma, e eu faço um elogio, eu passo umas palavras para uma pessoa que eu quero, né, quero bem, através de versos, né? É por aí. Tudo vira poesia na sua mão? Vira. Se eu quiser... Me dá você tem 3 exemplos de assuntos completamente diferentes que você já fez poesia, assim? Sim, tem. Cita pra gente aí. O primeiro, que até depois eu vou até falar dela, que tá nesse livro, O Peso da Lágrima. Por que o peso da lágrima? Qual que é o legado que a lágrima deixa para as pessoas? E que lágrimas que são essas? Então, eu fiz uma poesia que ia de protesto. Protesto pesado político. Interessante. E tenho outras que é de romance. Que eu falo de uma menina bonita, o jeito, amor, paixão. não de baixo calão. Eu falo em metáforas que ela goste. Entendi. Né? É por aí. E tem bichos? E falo da natureza. Eu faço versos para a natureza. Eu fiz um livrinho infantil que chama O Lobo Não É Mau. Eu fiz em quadras poéticas. Olha, dá para sair um trechinho do Lobo Não É Mau aí? De cabeça? Eu não sou bom de memória, eu sei dizer, mas é tipo assim, ele chega calmo, passos lentos, ressabiado, desfilando para as pessoas que ele querem receber. Por aí. Muito bom. Os cuidados com a palavra, interessante isso, né? Tony, o rap permite fazer também essas questões de qualquer tema, qualquer assunto, eu posso ir do amor aos protestos, a forma de rebeldia? Isso. O rapper, ele tem esse leque, né? Ele trabalha a literatura dentro do rap, ela tem uma amplitude, né? Dentro do contexto de uma letra, você pode estar falando de qualquer assunto, desde tecnologia, saúde, educação. Não só aquela... Hoje o rap ele também não está mais naquela crítica social. Uhum. Tinha uma vibe comum, assim como as pessoas falam. Foi importante naquela época. Poesia é muito amor, a gente do rap sempre reafirma, né? Que é o antigo boom bap, que é aquela batida mais... uma batida mais seca, onde te dá mais autoridade em falar mesmo, aquela imponência, as palavras saem um pouco mais limpas. Hoje, ele não tá tão... não é tão focado nele, o ambiente do rap. Mas ele ainda traz consigo suas falas de imposição, a sua pauta política. Hoje o rap ele tem muita representatividade na questão política e social, né? Ou concorda ou não concorda, ali ele forma um debate. E pode falar de qualquer coisa, né? Dá para lembrar de um trechinho, né, que eu acho assim, muito poético. Olha pra... muito poético, tenho muito respeito pelo Evandro MC, ele é aqui de Belo Horizonte, né? Uhum. Se eu não me engano, Alto Veracruz. Ele tem uma música que ele fala à frente do tempo dele. Então, essa é a música que eu ouvi há 15 anos atrás. Ele fala: imaginaras encontrar um lugar para mudar para outra galáxia já, melhor que sua casa, melhor que sua área, numa viagem interplanetária, visitando alguns mundos, tecnologia, sistemas integrados em rede, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve, nas estrelas me abrigar, pois pode ser o único lugar onde não há guerra, violência, mas como provar? Somente indo lá, entre nessa espaçonave que eu vou te levar. Vem comigo, não há perigo, sei que o ser humano tem medo do desconhecido. Então, assim, ele brinca com
coisa da evolução, do que espera. Incrível, sabe? E ele fala da participação orgânica do ser humano na coisa. Como descobrir se lá vai ter realmente paz? Se não vai ser outro lugar que a gente vai estar disputando por território. Então, assim, o rap ele fala dessa questão da tecnologia, do avanço. Por exemplo, o implícito, prognóstico, alguns outros grupos de rap um pouco mais com a ideia um pouco mais concentrada ali em falar sobre absurdo, sobre um pouco sobre as teorias conspiratórias, a evolução da tecnologia, do globalismo. Então, eles buscam muito para dentro deles esse obscuro, né? O que passa ali meio que subliminar, mas eles fazem como se estivesse abrindo um livro. Não adianta você só olhar pela capa e tentar adivinhar o contexto. Você tem que ler. Então não adianta você chegar ali e falar, não, esse rapper, né, fala sobre esse assunto. Não, ele abrange um pouco mais amplo e vai desenvolvendo aquilo ali, buscando para o nosso cotidiano. Porque se a pessoa que está ouvindo, se o telespectador não buscar para ele aquele sentimento, que aí já entra a poesia da coisa, né? Se ele não buscar aquele sentimento para ele, aquela angústia, aquela ansiedade em poder te mostrar algo de novo, ou aquela paixão, aquela tristeza, aquela coisa, ou até mesmo a superação em si, né? Aí não funciona. Não está cumprindo o seu papel, tem que convidar, né? para estar. Então, assim, o rap ele vai abrindo esse leque de possibilidade na composição e vai desenvolvendo, né? Ô, Cristiano, a sua poesia dá para você também aborda as questões gerais ou você segue uma linha? Então, tem 2 livros publicados, né? E mostra pra gente a capa. Esse é de poesias também? Esse é de... Qual o nome dele? Todos que conheço são suicidas. Ok, pode deixar ali. Um assunto bem delicado, mas um assunto muito interessante. Muito necessário, na verdade. Muito necessário. É uma questão de política pública muito séria, mas continua falando. Então, todos como é que é o nome? Todos que conheço são suicidas. Pode ir falando que eu vou mostrando aqui. Todos que conheço são suicidas. E aí, assim, eu vou transitar em diversos espaços, assim, né, da literatura. Mas eu venho do lugar de movimentos, né, movimentos sociais, de críticas sociais. Acompanhei durante o processo de construção dele, sou pesquisador na Faculdade de Direito, e aí eu acompanhei algumas pesquisas relacionadas à população em situação de ruas, né, relacionadas a violências tanto privadas quanto do Estado, né? O pessoal em Brumadinho, acompanhei ações de mineradoras lá em Conceição do Mato Dentro, e também, né, aí tem muito a ver também com acho que talvez toda a arte ela reflete um pouco o território, o local que a gente mora, né? Sim. Tem aquela famosa frase, né? Fale sobre a sua vila, fale sobre a sua rua, e você está lá falando do mundo, né? Eu acho que é um pouco disso também. E na sua obra, então, a gente vai ver a sua rua. Vai ver a minha rua e vai ver o mundo. Muito e aí o Colofão, acho que ele fala um pouquinho, né? Faço uma brincadeira com o Colofão, que é meio que isso, assim, né? O suicídio infantil é 18 vezes maior entre indígenas. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. Jovens negros são maioria em casos de suicídio. Quando voltei para o Morada da Serra e Birité, em menos de um mês, aconteceram 3 casos de suicídio. Este livro não fala disso. Olha que interessante. Os seus assuntos, José Hildo, são diversos? São diversos, são bem variados. Pelos títulos você pode ver. O peso da lágrima é o assunto. Não, o título já é assim, você já fica se questionando sobre o que você está falando aí. Né? O Preces da Solidão, exatamente. Por que chama Preces? Porque foi escrito durante Preces o período pandêmico, né? Esse período que a gente teve que ficar recluso, né? Em casa, meio que sozinho, vivendo um egoísmo sem querer viver, né? E tem esse alma exposta. Esse alma exposta porque eu expus a minha alma aqui, né?
Choro de Sangue. A gente pode dizer que é uma almobiografia? Isso, olha que interessante. Versos, né? E Choro de Sangue. O Choro de Sangue é porque... Deixa eu mostrar aqui. Olha lá, às vezes a gente chora sangue para poder conquistar alguma coisa, para poder falar alguma coisa, né? Aqui me parece meio assim uma válvula de escape, você tá botando umas coisas para fora. É, por aí. Também. Choro de Sangue. Também, Sai um versinho de alguma coisa de cabeça aqui? Não. Nada? Só daqui a pouco no sarau lendo mesmo. Depois eu posso dar uma introdução. Quando a poesia entrou na sua vida, você foi influenciado por alguém? Rapaz, não, eu na verdade eu fui influenciado pelas minhas professoras, minha madrinha, incentivo à literatura mesmo, tá? Você tem que ler. Quanto aluno, eu aprendi uma coisa, vai ser um bom leitor se os professores incentivar a criança a ler, porque do 0 ao 6º ano, a criança é o período que ela capta o computador, ali ela vai tomar gosto por certas coisas. Muito aluno tem raiva de matemática porque o professor não soube isso. Muito aluno não gosta de português porque o professor não soube dar aula de português, tá? E aí não cativou o aluno, tá? E quando o aluno recebe boa instrução e admira o professor do jeito, ele vai seguir aquele caminho. Tem um papel familiar aí, né? Que você falou com a sua madrinha. Leituras em casa, querer ler tudo que aparece, tá? É isso, né? Então, é por aí. E eu comecei a escrever muito cedo, com 13 anos já. Eu fiz uma redação com 13 anos em 1969, na época do chumbo pesado. Eu fiz um concurso de redação sobre o Dia da Ave Nacional, concurso nacional. Era voluntário na escola, eu fiz. Eu falei, não, vou estar aqui, eu vou fazer. Escrevi em folha, papel amasso, eu não tinha internet, era tudo na mão. E tanto é que eu não tenho redação, eu entreguei, recebi em primeiro lugar. Sabe? E quem assinou o meu diploma? A esposa do Costa e Silva. Em 69. Mas isso deve estar registrado. Deve estar registrado isso em algum lugar, não? Eu tenho um diploma e só me refere disso. Agora, depois de adulto, depois de coisa, porque não é só ela. O ministro, que era secretário da Educação do país, assinou. O Agnello Rossi, o arcebispo de São Paulo, assinou. Tá e lá, com certeza, além de fazer parte da sua história, isso te incentivou, motivou, né? Mais ainda. Claro. Mas eu hoje já tenho, com esse aí que é o mais recente, é o mais novinho. Preces na Solidão. 9 títulos já. 9 títulos. Todos poemas. Todos poemas. Você é poeta mesmo. Eu não sobrevivo de poesia, de escrever. Mas a sua linha é ser poeta, poemas. Isso. Entendi. Isso. E eu procuro a minha poesia hoje em dia é mais uma forma de protesto. De protesto mesmo, numa maneira mais... suave ou intensa? Clássica, né? E uma que se der para a gente ler, eu vou ler uma aqui que eu acho... Porque a poesia tem um fundamento, tem importância de você mostrar para nossos líderes o que está acontecendo de errado, o que eles estão fazendo de errado. Tá? O que eu estou enxergando de errado na liderança deles. E através da poesia eu falo isso. Aquilo vira alimento e insumo para você trabalhar em cima daquilo. Exatamente. E para quem lê, ele vai pegar a carapuça ou não. Né? Mas ele vai fazer uma reflexão em cima. Exatamente. E isso é o mais importante. Tony, ler é importante? Uma pergunta... a leitura, eu acho que é o segundo maior exercício que o ser humano deveria fazer, porque o primeiro é falar. A gente aprende a falar, depois desenvolve ali a junção das letras, vai ter que aprender primeiro e depois, igual ele falou, a questão do 0 ao 6, sabe? Aquela idade que Freud infantil. Fala que ali a gente aprende tudo e depois a gente vai buscando seus valores estão ali, né? Sim. Isso. E a leitura é importante. Eu fui muito incentivado pela minha família. Eu sou um camarada que eu leio muito,
Hoje não leio livro, né? Eu leio mais em PDF, tudo que eu vou ver de informações de YouTube, Instagram, eu sou daqueles que gostam de ler textão. Gosto de ler textão. Às vezes até encontro algumas palavras erradas ali, na hora de digitar passa despercebido, né? Porque não é uma máquina. A pessoa vai depressa. Um corretor ali fez um serviço mal feito e tal, a gente acaba tomando conta ali, tomando nota daquilo. Então, assim, eu comecei pequeno, eu li muita poesia. Li Seara Vermelha, li Guerra do Sem Fim, que é de Jorge Amado. 2 classicão. Sim. Que eu acho assim que, na minha idade, me fez imaginar muita coisa. E eu sou um camarada amante da arte desenhada também. Tenho muito desenho, pratiquei um pouco do grafite. E desenho um pouco de tela também. Então, assim, era dali, da leitura, que eu tirava minhas ideias. Depois eu passei a fase do colégio, né? Passei a envolver com grêmios estudantil, com a luta ali do movimento estudantil, popular revolucionário, saía para o centro, iríamos formar protesto e tal. Então, ali tinha muita cartilha, muitos livros circulando entre a gente, aí eu fui incentivado pelos meus irmãos a ler muito. Eu li um livro chamado Poesia Popular. Era um livreto, um livro de cabeceira. Mas eu acredito que eu devo ter ali, em média, umas 5 composições que é todo voltado nesse livro. Entendi. Então, assim, o artista que escreve música, o poeta e a artes plástica, né? Aquela delicadeza das cores e tal, das pinceladas, eu acredito que se essa pessoa... Eu acho que todo mundo tem que ler bastante, né? O cérebro expande. Uma vez a informação para dentro, jamais ela para fora. Não volta de a não ser que você faça isso não. para multiplicar, que é justamente que a poesia faz, o rap faz, né? Os meios de comunicação. Né? Soma. E você também pode, enfim, você vai limpando ou lapidando aquilo que te interessa, né? Isso. Eu tenho um pouco de cuidado com algumas imagens que a gente vê ali de... a dominação do ser humano com a coisa sintética, né? Então, a gente vê ali o ser humano muito ligado a redes sociais. Antes tinha aquela guerra de saia da televisão, saia do carro, anda de bicicleta, respira um ar. Tinha aquela coisa mais pró-saúde e mais de consciência para dentro mesmo de cada um, né? Então, tem algumas imagens que falam muito sobre isso. E eu lembro de uma imagem que as pessoas estão levando para a guilhotina uma vela. Só que é uma multidão de pessoas, né? E a cabeça das pessoas ali da multidão são lâmpadas apagadas. E elas estão levando um que tem uma cabeça de vela acesa para a guilhotina. Então, assim, o que eu vejo nessa frase, né? Que daria muitos textos ali na observação. Eu tentando destrinchar aquilo. A cabeça de vela, a única que está acesa em meio a lâmpadas apagadas, é uma pessoa ali que ainda busca, sabe, conhecer o diferente, está lendo, está exercitando o cérebro, né, mantendo aquela chama acesa. E aí a gente faz uma síntese com que o professor Mário Sérgio Cortella fala, né, numa palestra dele. Ele fala que você com um fogo numa vela, você encosta em alguém que tem uma vela apagada, ou seja, aquela distribuição de conhecimento, você divide aquele fogo, você vai ser mais iluminado do que antes, porque agora você tem 2 chamas, que é o conhecimento passado à frente. Então, na minha família, a gente compartilhou muito de livros, né? Muito livro voltado à luta, né? Popular, um pouco de Machado de Assis, um pouco de Cecília Meirelles, né? A gente não grava na cabeça assim, né? Mas vai sugerindo, vem trazendo para os textos que hoje a gente tem. Sim, sim. Eu vou perguntar já aqui pro Cristiano, e já queria que o José Ailton se preparasse para a gente começar a nossa rodada do sarau. Aí a gente vai na ordem, cada um para sua câmera. José Ailton, na sequência o Tony e depois o Cristiano falando, né? E aí, Cristiano, conta pra gente como que a literatura ela entrou na sua vida. Nossa. Tem uma questão familiar também. Eu acho que minha família sempre incentivou, assim. Eu não sou de uma família letrada,
né? Mas minha mãe sempre incentivou, comprava, acho que talvez tenha entrado através de HQs. Ela tem uma paixão que eu tenho por... Né, a gente foi mais velho. Mas uma paixão que eu tenho ainda hoje é por HQs. Não, ainda tenho muito respeito pelas que me formaram, né? E aí eu sempre ia lendo poesia, HQs, livros de piadas. Eu acho que o humor também é algo que cresceu assim na minha vida. Com certeza. E na adolescência, eu acho que o que mais me incentivou a literatura foram os movimentos juvenis, assim, né? E aí talvez na escola, um pouco com o Grêmio estudantil, que a gente, uma vez nós tentamos montar um Grêmio, uma época. E também o movimento musical, tanto o rock, né? E aí eu vou transitar na minha juventude e adolescente entre o rock, o movimento hip hop na região do Barreiro e o movimento punk, assim, são três, né? O punk, pós-punk e o hip hop, acho que são 3 fases da minha vida, assim, de construção. O punk me apresenta muito uma vertente política de reflexão. O pós-punk, o gótico, né? Assim, o pessoal começou a chamar de gótico depois, né? O dark, o gótico. Uhum. Tinha os meninos que eram os Curie, né? Os fãs de Curie. Sim. Me incentivou muito a poesia. A galera gostava muito dos clássicos mais trevosos, né? Cruz e Souza, Edgar Allan Poe. As Flores do Mal, do Baudelaire, né? Pensando para fora, ele me apresentou muita poesia. O Edgar me apresenta tanto a poesia quanto o conto, né? Como gênero. E o hip hop me apresenta uma cena política de pertencimento social e territorial e de construção coletiva, assim. Na sua região ali foi muito expressiva a década o final da década de 90 até eu acho que ali 2006 era a região assim, quer falar de rap? Bora pra lá. Depois foi subdividindo, mas a sua região é muito rica ainda hoje. É bom. Então vamos pro nosso primeiro aí, para nossa rodada, né? Então, fiquem atentos, vamos conhecer aí toda a diversidade que tem dentro desse segmento de poemas, de poesia, do rap, do que tudo isso tem para nos oferecer. Eu vou fazer uma poesia aqui, que está nesse livro, O Peso da Lágrima, que ela foi feita exatamente quando aconteceu aquele crime de Brumadinho. Eu não chamo aquilo de acidente, né? Aquilo lá foi criminoso. Rompimento da barragem. Então eu chamei assim, ó, assassinando sonhos. Pânico, horror, lágrimas, pedindo socorro. A morte descendo o morro, atropelando inocência, medo, pavor, lágrimas, gritos abafados, irmãos amados, sem referência, indolência, bolsa de valores, minério, riqueza, superávit, sem quilate, dor, indolor, sem sangue, sem raça, reuniões, patrões, embriões, pelotões, aviões, pio do passarinho, berro do animal, cobrindo o vegetal, parental, crânio, parietal, morte na lama, sem sangue, apenas lágrimas, sem grito de socorro, vestindo gorro, alimentando, alagando desejos, tantos festejos, forças voluntárias, véus e grinaldas, pensando nas fraldas, desejando vidas, planejando quartos, sofridas, sem presságios, fazendo estágios, visitando a máquina, uniformes manchados, maculados, hospitais, funerais, tribunais, carnavais,
bêbados pela ganância, instrumentos fenomenais, israelenses procurando mortos, inovando fábricas, produzindo armas magistrais, trabalho sem direitos. Direitos? Livros e teses, promotores, juízes, instâncias liminares, revogações, permissões, decisões, trilhões, advogados imolados, ainda não afogados pela lama assassina, criminosa, gananciosa, homens de gravatas, homens de capacetes, homens com cacetetes, bravatas, bombas, máscaras, urnas, crimes. Tarde de 25 de janeiro de 2019, em Inhotim, arte, céu aberto, morte sob o céu encoberto. Brumadinho, Minas, Brasil, América, um choro só. Eu vou estar lendo, porque é algo recente. Eu vou estar lendo porque é algo recente e está incluído no... de primeira mão, né? Falar que de primeira mão a gente está fechando um EP 2023. O nome do EP é Agenda 2030. Então a gente vai estar abordando muito esse assunto, né? Ótimo. Dessa globalização. O nome, Sol da Meia-Noite. Vou começar dizendo a você como e quanto, enquanto o sangue escorre no rosto dos antropólogos, no fundo do poço, o oposto do apóstolo ofusca, Opus Dei, mas um corpo crivado na Afonso Pena é Highway. Somos fanáticos, somos mágicos, somos um mar de fúria, em sua lisura à procura, na sociedade secreta, uma cura. Antecede a sepultura, contamina a estrutura, sangue, suor, lágrima, maldita escritora. Somos bruxos, agudos e ávidos à espera pela fogueira. 13 linhagens, muitas famílias, 13, sexta-feira 13, versículos, sedes bem-aventurado, espada para cortar o pescoço na orelha de um soldado. Somos o pôr do sol, o Hades, o Sheol. Somos o cordeiro sem mácula, num altar a Baal. Somos a carne, a encarnação. Somos o corte e as cicatrizes. Somos a extinção. Somos a prole da peste em reprise. Somos a exploração espacial. Somos a era glacial. Um coração gelado. Somos o fim. Somos o constantemente. A guerra do bem contra o mal. Vamos ver, né? A gente tava falando de conto, acho que eu vou ler um conto que é um poema que é um conto. Ótimo, por favor. Maravilhoso. Chama Na Rodoviária. Acordou às 5 da manhã durante um mês. O sol não nascia e a escuridão fez parecer que este tempo fosse um único dia. Olhava à sua volta e a cama continuava vazia. Olhava para a cozinha e tudo estava vazio. Nem as baratas estavam mais na casa. Não aguentaram aquela solidão. Aquela falta que cheirava no ar expulsou. Uma por uma, todas as vidas daquela casa. A sala estava vazia. Não tinha mais o incenso queimando. A garrafa esquecida na estante. A TV ligada sem ninguém para assistir. Largada aos calangos que corriam no teto. Não tinha mais as cachorras que viviam à espera de alguém que batesse no portão ou raspasse a escada mal construída e sem acabamento que dava acesso à casa. Nada estava mais lá. Levantou os olhos para o céu, barrado pelo teto, virou, inclinou-se alguns graus para baixo, encontrou o corredor do segundo andar e viu que o Banco do Brasil havia sido fechado ali também. Ficou sentado e olhou novamente para o celular, à procura das horas. Mas logo se distraiu com o Facebook aberto
e uma música que vinha de uma caixa de som ligada no colo de um adolescente a 3 fileiras de distância. Nada mais fazia sentido. Foram muitos anos de dedicação e agora o sono o acerta como um algoritmo mal interpretado na época onde não tinha faculdade para estudar, nem comida, e somente pingas baratas que eram misturadas no refrigerante picolino, não antes de jogar fora metade fora. E, sem muitas forças para dizer algo, levantou o último copo daquela bebida que queimava tudo. Não era vodka e não era amargo, como aquela bebida verde esquecida em cima da geladeira. Desconcertado, acertou a parede da sala e olhou para os poucos móveis que tinham. Quase tudo estava pregado na parede, assim como sonhos e palavras de amor que morreram meses antes de preparar a mala. Separou a mala com roupas de cores diferentes: blusa, camisas, bermudas, novas, velhas, limpas, suja. A vista começava a embaralhar. Não sabia mais onde estava. Por um minuto, soltou a mala da mão esquerda e sentiu que não tinha mais mão. Levantou da cama e foi para o corredor. Os quadros ainda estavam lá, com traços modernos. Lembrando esboços, na modernidade, não é preciso mais terminar nada. Tudo, as relações, os objetivos, as pessoas estão no seu máximo no meio. Exatamente no momento que é preciso fazer os detalhes, dar cor, dar vida, um quadro, não uma capa de CD, lhe chamou a atenção. Um oboé velho desgastado, largado no chão da sala, aproximou-se. Uma senhora levantou da cadeira ao lado e lhe encarou. Um olhar de dó. Fizera a barba. Seu rosto estava todo cortado. Uma cara de abandono, como os protagonistas das músicas dos anos 80. Relutou em olhar para seu braço, relutou em olhar para si, para um espelho. Decidiu levantar da cadeira, mas como um leproso, em estado avançado, todos os seus membros começaram a se soltar, como se tivesse sido cortado por um açougueiro. Show de bola. Pode continuar. A gente faz 2 rodadas. Vou ler então A gente não coisa só porque... o Preces na Solidão, que foi escrito exatamente nesse período de 2020 para cá, tá? E já é um outro estilo daquele primeiro que eu li, né? Então, Prece na Solidão. Ainda que me embriago na esperança, me afogo nas lágrimas das emoções, choro a ignorância do não saber, vivo de minhas fantasias, procuro esquecer os desejos descontrolados, imploro um olhar e um sorriso. O som da noite é meu companheiro, ouço como ensinamento. O frio é aquecido com o alívio do líquido quente. Espero o horizonte me chamar. Sigo as pegadas de outro animal. Sou um homem sem nome, procurando todo o tempo a escrita. Com os olhos vendados, escrevo uma história. Desejo água para lavar meus pecados. Esqueço o altar onde já me confessei. Aprendi a escrever apenas na solidão da noite. E eu cito aqui uma frase do Otávio Paz, mexicano, poeta. A solidão é o fato mais profundo da condição humana. O homem é o único ser que sabe que ele está sozinho. Otávio Paz. Vamos lá, Tony. Ok, vou recitar então Malvindo, A Nova Era. É uma música do CD 2016, Implícito, O Verbo se fez carne.
Ouça a regência bélica, maldita poesia, preeminente orquestra oprobiosa, ofensiva iludente, solipso, solito, superno, contraste, soez, chafadel, suprema corte, caterva, lobo da vez, se desmascara, se desbanca, cai por terra, inferno tranca, ápice, nunca alcançado, apossiopés em confiança, curador da grande galeria pragmática, arte é pobre em holocausto, colapso sintagmar, é o fim, sim. Sou testemunho dessa era, chuva se dá cratera que esconde em trevas a besta fera. Em tecnologia harp se revela no céu ou na terra, submerge planisfério, morgelon na atmosfera, em berço esplêndido fascismo, maldito gigante, ignorante em altruísmo. Prepara as grade e as paliçada intransponível, cancela os armistício, difícil de se notar a cusma. Estardalhaço, suicida, bomba núclea, homicida são versões que assustam até a bruxa. Quem não escurece o céu é cruel de se ver, tudo de acordo nas ruas, vê lá mentiras na TV. Agora é só se superar dessa, não tem como escapar, não é pouco. Os bichos estão soltos na fúria pra estraçalhar, então não corra. Você tá no planeta masmorra, na soberba se diverte, sua gangorra é a própria forca. O inimigo te dá corda, te agrada, depois enforca a corda que hasteia a bandeira, asfixia um patriota. Opa. Eu sou... Mesmo tendo trabalhado um tempo e ser um grande fã do Ricardo Aleixo, eu ainda não sou um bom performance, não. Tem seu começo. Mais um ano. Todos que conheço são suicidas. Não se calam perante a forma, pois não são nada de novo. Resistem há 519 anos. Ano que vem, aumentará mais um ano na soma de nossas mortes. Na soma de nossas vidas. Nos dias de nosso apocalipse. Do óleo, do lítio, da cana. 519 anos de estado de sítio, de um mundo séptico, de um mundo branco. Todos que resistem são, todos que se calam foram, todos que são privados do amor, privadas as suas línguas, de suas histórias, memórias, identidades. Ano que vem é mais um ano de suicídio. Enquanto o cristiano questiona se todas as pessoas são suicidas ou não, né, o rapper questiona as questões sociais, as questões políticas, ou envolve ou não o amor, e os poemas trazem aí a possibilidade de abordar diversos assuntos. A pergunta que fica é: o que você questiona? Você pode questionar diversas coisas na sua realidade, principalmente quando você tem mais informação, quando você tem mais leitura no seu cotidiano. Então, deixa a poesia entrar na sua vida.